Bom dia, nono ano, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos estejam ótimos, que tenham tido um ótimo final de semana, aproveitado bastante, principalmente estudado, que é o principal, né? Bom, gente, professor David aqui mais uma vez. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre morfologia. Na verdade, vamos finalizar esse assunto, tá? É um assunto, como vocês puderam ver, muito legal, muito interessante, e eu aconselho que vocês vão adiante. Procurem saber mais, procurem exercitar o que vocês aprenderam, porque vocês puderam ver que é um assunto muito legal e que possibilita vocês de abrangirem o conhecimento de vocês, né? De vocês aprenderem novas palavras de forma autônoma. Como assim? De você não precisar de um dicionário. Você, através do conhecimento da morfologia, consegue expandir seu vocabulário, tá? De forma autônoma. Então, gente, na última aula nós vimos aí, nós chegamos a ver até os sufixos, né, os afixos, e hoje vamos continuar para finalizar os morfemas. Vamos finalizar com as desinências verbais e nominais, com a vogal temática e com o tema, que foram os três últimos restantes morfemas que faltaram ser vistos e que serão hoje vistos, ok? Terminar aqui o trabalho. Sou David. Ok, pessoal. Então, morfologia, né? Nosso assunto de hoje. E vamos continuar aqueles morfemas. Nós já sabemos aí que o radical, né? A raiz é a base da palavra. Nós já sabemos aí que os sufixos e afixos, prefixos e sufixos são aquelas pequenas palavrinhas que nós colocamos na frente. Algumas letras, não chega nem a formar uma palavra. Na verdade, são algumas letras que a gente coloca ou no começo ou no final da palavra. Então, hoje nós vamos focar nas desinências, na vogal temática e no tema. Ok, pessoal? Vamos focar nesses três morfemas aí, certo? Bom, gente, desinências, vogal temática e tema. Vamos lá. As desinências, pessoal, existem dois tipos de desinências, tá? Temos as desinências nominais e desinências verbais. Qual é a função desse morfema, professor? Para que servem as desinências, tanto nominais quanto verbais, tá? Pessoal, as desinências nominais, elas têm duas funções, tá? Elas têm duas funções. Elas servem, pessoal, para o seguinte, tá? Vou mostrar aqui no livro de vocês, tá? A página de referência, tá bom? Bem, eu não consegui encontrar agora, pessoal. Então, eu vou continuar com a explicação e depois a gente vê, porque hoje eu quero fazer uma atividade com vocês no livro, tá? Mas depois a gente vê. Deixa eu explicar logo. As desinências nominais, pessoal, elas servem para que a gente possa alterar o gênero e o número das palavras, tá? Por exemplo, mais especificamente dos substantivos. Por exemplo, a gente tem a palavra, deixa eu ver aqui, menino, né? A gente tem aí menino, tá bom? Aqui a gente tem um substantivo do gênero masculino, né, no singular. Então, as desinências nominais, elas têm duas funções. Nós podemos alterar o gênero e podemos alterar o número. O gênero, pessoal, a gente pode alterar fazendo a seguinte modificação. Nós vamos tirar o O e colocar a letra A, né? E aí passamos a palavra do masculino para o feminino. Por exemplo, menino passa a ser menina. Então, aqui, pessoal, a letra A, ela é uma desinência nominal. Tanto a letra A quanto a letra O são desinências nominais, que possibilitam a alteração do gênero da palavra, certo? Então, vamos lá, pessoal. Menino, no caso, a letra O e a letra A são desinências de gênero, tá bom? As desinências de número, quais são? As desinências de número, pessoal, são aquelas que possibilitam de você pluralizar as palavras. Por exemplo, menino passa a ser meninos e menina passa a ser
meninas. Então, aí nós temos a letra S, que é uma desinência nominal de número. Então, as desinências nominais, elas têm essas duas funções. Elas podem alterar o gênero e o número da palavra. Só que, diferente do que muitas pessoas pensam, as pessoas pensam que as desinências de número, né, para pluralizar, é apenas a letra S, mas não é, pessoal. Nós temos outros tipos de desinências de número. Temos, por exemplo, se eu pegar a palavra aqui, real, real. E aí, se eu quiser pluralizar essa palavra aí, se eu quiser transformar real em reais, por exemplo, um plural, eu tenho que remover a letra L e colocar IS, reais, né? Então, aqui a gente tem aqui o is, que também é uma desinência nominal de número, tá bom? A letra IS pode ser também uma desinência nominal de número, ok? Então, a gente tem essa possibilidade também, a letra S, tá bom? Alguns poderiam considerar uma vogal temática, que é o que a gente vai ver na próxima aula, mas eu acho que isso é uma questão de perspectiva e eu vou deixar vocês discutirem sobre isso. Vamos fazer uma discussão aberta, hein? Então, é melhor vocês estudarem aí e vamos ter uma discussão, certo? Vamos ter um debate aqui para ver aí a perspectiva de vocês. É que a gente vai chegar nesse diálogo aí, tá? Eu vou deixar essa questão bem aberta. Ok, pessoal? Então, para resumir aqui as desinências, como vocês puderam ver, as nominais, elas são essas terminações que a gente coloca no final da palavra, seja de número, de gênero ou de número. Se for de gênero, você pode colocar no masculino ou no feminino, tá? E se for de número, você pode pluralizar a palavra, acrescentando a letra S, tá bom? Então, essas são as desinências nominais. Ok, pessoal? Desinências nominais, certo? E agora vamos para as desinências verbais, pessoal. Tá? Vamos para as desinências verbais. Desinências verbais, pessoal, tem outra função, tá? Mas que não muda muito. A gente está vendo aí verbal, né? Certamente se refere a verbos, tá bom, pessoal? As desinências verbais, gente, elas servem para conjugar o verbo, tá bom? São aquelas terminações que a gente coloca no final que servem para conjugar o verbo, tá bom? Por exemplo, se a gente pegar a palavra, deixa eu ver aqui, competir, o verbo competir, né? Se a gente quiser conjugar esse verbo aí, pessoal, a gente vai precisar fazer o quê? Vamos precisar acrescentar algumas letrinhas no final, né? Por exemplo, como é que fica o verbo competir na primeira pessoa do plural, no pretérito, ou seja, com nós, no passado. Nós competimos, certo? Então, a gente faz o que? A gente acrescenta esse MOS, MOS. Então, isso aqui, pessoal, é uma desinência verbal, esse MOS aqui. E se vocês perceberem, pessoal, uma coisa que é muito interessante quando a gente estuda morfologia, é que você sempre tem aquele amigo ou amiga que tem dificuldade, né, em conjugar as palavras. Por exemplo, ao invés de falar nós jogamos, ele fala nós jogou, né? Nós jogou. Ou então, assim, eles comeram muito, eles comeu muito. Né? A gente sempre tem, todo mundo tem esse amigo. Às vezes até a gente fala assim mesmo, né? Vamos admitir. Às vezes até nós cometemos esse tipo de erro. Isso é normal, pessoal, isso é normal. Tá? Às vezes até a convivência com aquela pessoa faz com que nós falemos dessa forma. Mas a gente, claro, não pode se acostumar, né? A gente tem que visar falar da forma correta. Mas como é que a morfologia pode me ajudar, professor? A conjugar os verbos corretamente. A morfologia, pessoal, pode te ajudar da seguinte forma. Se você decorar as desinências verbais, você consegue conjugar qualquer verbo. Por exemplo, aqui nós conjugamos o verbo competir na primeira pessoa do plural no pretérito, tá bom? Um pretérito perfeito. Pretérito perfeito, ok? A desinência verbal da primeira pessoa do plural no pretérito perfeito é sempre a mesma. É sempre mós. Sempre é mós. É sempre colocar esse MOS no final. Por exemplo, vamos pegar o verbo aqui, correr. Correr. Se eu quiser conjugar o verbo correr na primeira pessoa do plural no pretérito perfeito, eu só preciso fazer o quê? Corremos. Acrescentar novamente o mós, né? Sempre lembrar de tirar o R, tá, gente? Corremos. Vou pegar outro verbo.
Vou pegar o verbo aqui, andar. Se eu quiser conjugar o verbo andar na primeira pessoa do plural, no pretérito perfeito, o que é que eu tenho que fazer? Acrescentar o mos, andamos. Entendeu, pessoal? Então, toda vez que vocês tiverem dúvida, é só vocês lembrarem aqui. Vamos usar outro como exemplo? Vamos usar a terceira pessoa do plural no pretérito perfeito também, que no caso aí é eles ou elas, tá? No pretérito perfeito, ou seja, no passado. Vamos lá, o verbo andar, andamos, fica como? Eles andaram. No caso, a desinência verbal aí é rão, tá? Você coloca RAM. Eles competiram, a RAM. Eles correram, RAM. Tá vendo, pessoal? Como é fácil, como é legal. Se você decorar essa desinência aí, você consegue conjugar qualquer verbo. Claro que são várias, né? A gente tem aí da primeira pessoa do singular, do plural, da segunda do singular, do plural, terceira do singular, do plural. Tem também os tempos verbais que você vai ter que decorar, né? Aqui eu só estou trabalhando com presente pretérito perfeito, né? Mas tem aí o presente ainda, pretérito imperfeito, né? Pretérito mais que perfeito, futuro, né? E etc, né? Vamos colocar com outro tempo verbal aqui. Vamos usar agora o pretérito imperfeito, né? Pretérito imperfeito, tá bom? Pronto, eu vou usar aqui a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural, ok? No pretérito imperfeito, ok? Pronto, eu usei aqui a primeira, segunda e terceira pessoa do plural no pretérito imperfeito, tá bom? Vamos lá. No caso aqui, a primeira vai ficar como? Vamos começar com nós, né? Nós, como é o verbo andar? Andávamos. Ok? Primeira pessoa do plural, tá bom? Segunda pessoa do plural, vocês. Vocês andavam, certo? Vocês andavam. Terceira pessoa do plural, eles andavam, certo? Então, ó, cadê? Pronto. Andávamos e andavam. Nesse caso aqui, pessoal, ó, com o verbo andar, a gente usa dessa forma aqui, ó. Na primeira pessoa do plural, a gente usa vamos, tá? Na segunda pessoa do plural, a gente usa vão. E na terceira também a gente usa vão. Eu vou trocar o verbo aqui, agora eu vou colocar o verbo, deixa eu ver aqui, falar, né? Falar. Aí, se eu quiser, eu só preciso colocar o vão, né? Falavam, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Vocês falavam. Entendeu, pessoal? Eu não vou fazer com todos, claro, é porque vai levar muito tempo, né? Nós andávamos, entendeu? Nós falávamos, ok? Então, pessoal, vocês puderam perceber como é importante que a gente decore as desinências, porque elas vão nos ajudar a conseguir conjugar os verbos corretamente. Aqui a gente decorou o quê? Que se a gente quiser conjugar qualquer verbo na primeira pessoa do plural, no pretérito imperfeito, eu só preciso colocar o vamos no final, tá? Nós falávamos, nós corríamos, nós achávamos, nós comprávamos, entendeu, pessoal? É só colocar esse vamos aí no final. Se eu quiser conjugar qualquer verbo na segunda pessoa do plural, no pretérito imperfeito, eu só preciso colocar o vão no final. Vocês falavam, vocês achavam, vocês matavam, vocês... entre outros verbos aí, né? Todos eles só colocar o vão. E na mesma coisa na terceira pessoa do plural no pretérito imperfeito, tá? Então, é muito interessante que vocês estudem a morfologia. Vejam como ela pode nos ajudar a realmente usar no nosso dia a dia, beleza? Então, pessoal, para resumir, desinências nominais servem para você alterar o gênero e o número do substantivo. Desinências verbais, pessoal, servem para que vocês possam conjugar os verbos, tá bom? Conjugar os verbos em todos os tempos verbais, em todos os modos e em todas as pessoas, tá bom? Então, todas elas aqui são acrescentadas ao final da palavra, certo? Então, essa é a função das desinências verbais. Permitir a conjugação do verbo e a alteração do substantivo. Ok? Vamos continuar aqui. Agora vamos para a vogal temática. Ok? Vogal temática, que também é o e depois o tema. Ok?
Professor, qual é a função da vogal temática? Em que situação eu vou usar essa vogal temática? Quando eu vou usar essa vogal temática? Gente, a vogal temática ela tem uma função muito especial, tá? A vogal temática ela serve para a seguinte forma: a vogal temática serve para juntar, permitir a junção do radical com as desinências, tá bom? Elas servem para que você possa juntar o radical e as desinências, tá bom, gente? Como assim, professor? Porque em algumas palavras, pessoal, se você fosse juntar o radical com as desinências, não iria ficar legal, tá? A pronúncia não iria ficar legível, não iria ficar pronunciável. Por exemplo, eu vou pegar aqui a palavra, o verbo achar. Pronto, eu vou usar o verbo achar, tá bom? O verbo achar, a gente sabe aí que o verbo achar, a raiz desse verbo aí é ach, tá? A raiz é ACH, porque é dessa raiz aqui que você pode transformar em achou, achamos, acharam, acharei, entendeu? Então é de ach que você vai encontrar que é a raiz. Então imagina se a gente quisesse conjugar esse verbo aqui no pretérito perfeito, pretérito perfeito na primeira pessoa do plural. Pronto, então ficaria aí achamos, né? Nós achamos. Só que, vem pessoal, o que acontece? Como a raiz é essa aqui, a raiz é ACH. E a desinência do pretérito perfeito na primeira pessoa do plural é acharam? Não, no caso, achamos, né? É mos. Imagina se a gente juntasse isso aqui. Olha o resultado que ia ficar. Achamos. Ia ficar bem esquisito, né? Não ia ter nem como pronunciar direito. Achamos. Achamos. Não faz sentido, né? É por isso que tem que ter uma vogal temática aqui no meio, que nesse caso é a letra A, que é ela que vai possibilitar que você faça a junção e a pronúncia fique legal. Achamos. Agora soa legal, né? Entendeu, pessoal? Ou seja, a vogal temática, ela só serve para que você possa juntar a raiz com as desinências e fique um som agradável, tá? Porque em alguns casos, como a gente está vendo aqui, a raiz, na maioria das vezes, ela acaba com uma consoante. E a maioria das desinências também começam com uma consoante. Então, ia ficar duas consoantes juntas, então resultando em som nenhum, porque quando tem duas consoantes juntas não tem som, tem que ter a vogal. Então, a vogal temática ela serve justamente para que você possa dar esse som quando você juntar a raiz, né, que é o ach, com a desinência. Aí ficaria mus. Entendeu, pessoal? Interessante, não é verdade? Então, é para isso que serve a vogal temática. Além da vogal temática, pessoal, nós temos um outro que não é considerado morfema, mas ele tem quase a mesma função, que é a consoante de ligação. O que é essa consoante de ligação, professor? Em alguns casos, pessoal, no lugar da vogal temática, vamos ter uma consoante de ligação. Essa consoante que vai permitir que você ligue o radical com os sufixos, com as desinências. Na maioria das vezes, só vai permitir que você ligue o radical com o sufixo, tá bom? Permitir a junção do radical com os sufixos, tá, pessoal? Na maioria das vezes, só vai permitir isso. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá, presta bem atenção aí. Vou pegar aqui, por exemplo, a palavra jardim, né? Qual é a raiz da palavra jardim? Jarde, porque é daqui que vai jardineiro, jardinagem, né? Então, a raiz aqui é jarde, beleza? Nesse caso aqui acaba com a vogal. Imagina se eu quisesse transformar essa palavra aqui, esse radical, quisesse juntar com a palavra eiro para formar jardineiro. Olha como ia ficar, porque o sufixo, diferente do que muita gente pensa, o sufixo não é neiro, o sufixo é eiro, tá? O sufixo é eiro. Então, se eu juntasse jardieiro, ia ficar esquisito, pessoal. Não tem um som muito legal. Iria ficar aqui, no caso, um ditongo, né? Duas vogais juntas, quase um tritongo, né? Quase 3 vogais juntas aqui. Jardieiro. Então, não pode. Então, teria que ter uma consoante de ligação para formar um som legal. Então, nesse caso aqui, a consoante de ligação é a letra N. Jardineiro. Quando a gente junta, aí a gente juntou aqui o radical, que é o jarde, e juntou com o sufixo, que é eiro. Deixa eu desenhar aqui. Jarde é o radical
ieiro. E eiro é o sufixo. E aqui no meio a gente tem a vogal, a consoante de ligação. Consoante de ligação. Pronto. Olha que interessante, pessoal. Aí quando a gente junta os três, a gente forma jardineiro. Olha que legal. Tá vendo aí, pessoal, como é que funciona? Então, isso aí é a vogal temática e a consoante de ligação. Certo, pessoal? É para isso que servem aí a vogal temática. Ela é só para juntar, para que possibilite a pronúncia de certas palavras. Ok? Então, finalizamos aí as desinências, finalizamos a vogal temática, consoante e ligação. E vamos para a última parte agora, que é o tema. O tema, pessoal, diferente do que muitas pessoas pensam, ele na verdade não é ele é um morfema, mas ele não é nenhuma letra. Ele não representa nada. O tema, ele é nada mais, nada menos do que quando você pega o radical, nesse caso aqui eu vou pegar esse aqui, tá? Quando você pega o radical... Opa, não, vou usar outro exemplo aqui. Vou apagar aqui, porque senão eu vou botar tudo de novo, vai demorar. Pronto. Pronto. Quando você pega o radical, por exemplo, o verbo comprar e junta com a desinência, por exemplo, compramos, tá? Compramos. A gente sabe que o radical aqui do verbo comprar é compre, né? Compre. Assim, ó. Isso aqui é o radical, tá? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. O radical aqui é essa primeira palavra aqui, tá? Isso aqui é o radical. Beleza? Não é comprar, não. Comprar já é a palavra junto com a vogal temática, tá bom? O radical aqui é compre, porque é dessa palavra aqui que você pode formar as outras. Compramos, compraram, comprarei, compras, certo? Comprou, etc. Então, aqui a gente tem o radical e aqui a gente tem a desinência. Quando a gente junta o radical com a vogal temática, a gente tem um tema. Então, se eu pedisse para vocês aqui nesse caso aqui, pessoal, fazendo uma análise morfológica, a gente tem o radical, né? A gente tem aqui o radical, a gente tem aqui a vogal temática e tem as desinências, tá? A desinência aí, tá bom? Desinência, vogal temática e radical. Ok. Se eu pedisse para vocês fazerem o seguinte, eu quero que vocês encontrem aí o tema. O tema, pessoal, é nada mais nada menos do que a junção do radical com a vogal temática. Então, o radical aqui, o tema é compra. Esse aqui é o tema, porque é a junção do radical com a vogal temática e forma o tema. Você não pode dizer que é a palavra toda, porque a palavra toda é a junção do radical, vogal temática e a desinência verbal. Então, o tema é só daqui até aqui, tá bom? Vou tirar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Pronto. O tema vem daqui até aqui. Ok? Daqui até aqui. Pronto. Então, temos o tema aí. Ok, pessoal? Como vocês puderam ver, o tema não serve para muita coisa, não serve para nada, na verdade. É só em alguns casos que você vai precisar encontrá-lo, tá? Mas ele não tem nenhuma função, como vocês puderam ver. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e estejam gostando, né? Gostando de aprender morfologia. Eu, pelo menos, gosto muito dessa aula de morfologia. Eu acho muito legal, gente. Muito legal mesmo. Morfologia é muito bom, tá? Continuem estudando e na próxima aula a gente faz atividades para encerrar nosso estudo sobre morfologia. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham um ótimo final de semana, aproveitem bastante e nos vemos na próxima aula. Ok, pessoal? Bons estudos, bom trabalho, bom proveito e bom descanso. Tchau!